Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do nosso PodBank, podcast que se propõe a decifrar a mente de gente normal que faz coisas fora do normal. Antes de falar do nosso convidado de hoje, vamos falar do nosso patrocinador VR Informática. 2 lojas físicas, uma no Barreiro, outra na Baixa da Banheira. Tudo sobre informática, telemóveis, whatever, tudo o que precisares, VR Informática tem, já? Para vos apresentar o nosso convidado de hoje, é com muita honra que vos apresento o Lucas Pina. O Lucas Pina é um artista que veio de Santo Tomé à procura da sua sorte aqui em Portugal. Lucas, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer é todo meu. Vamos aqui falar um bocado sobre a tua trajetória e, antes de mais, deixa aí ao people lá em casa quem é o Lucas Pina. Olá, família boa, um beijinho enorme. Eu sou o Lucas Pina, sou de São Tomé e Príncipe e venho atrás de um sonho, assim como os Calema, seguindo o caminho, seguindo as pegadas, e chegou a hora de mostrar para vocês em casa quem sou eu, a minha história, e vos encantar com as minhas músicas. Espero e conto convosco para seguir. Beijinho. Lucas, como é que é? Olha, eu conheço a tua história mais ou menos, porque eu já te via cantar na rua, mas já vamos chegar nessa parte da rua. Mas antes mais do que perceber, antes das ruas de Portugal, Santo Tomé, como é que nasceu essa paixão pela música? Quando é que descobriste que sabias cantar, que podias cantar? Como é que foi isso? Bem, eu sempre fui um bocadinho mais de dançar, de teatro e coisas do tipo, mas foi num dia, eu descobri a música assim como brincadeira por causa de uma mulher, né? É sempre uma mulher. Sempre uma mulher do meio. Eu aprendi a tocar guitarra em uma semana por ela. Guitarra? Minha primeira música. Mas a verdadeira história que me levou a viver da música ou apostar na música foi: eu fui cantar a um festival incentivado pelos meus amigos e fui com eles, e nesse dia levei 100 dobras para casa. E eram 100 dobras, é a moeda de Santo Tomé. Okay. Pronto. E nesse dia nós não íamos ter jantar. E estes 100 dobras fez o jantar. Dali para frente eu falei: mãe, assim, daqui a 3 anos eu vou ser rico com música e vou mudar a tua vida. Isso já desde 2014, 2015. Está tratado. Então, está em dívida. Eu sempre digo a ela assim, virou um dilema. Passou 3 anos, eu dou mais 3 anos. E ontem eu sou mais rico que hoje. Exatamente. E quando eu falo rico, é de pessoas que eu conheci, do caminho que eu tenho feito. Exatamente. Então, ontem eram 10 a me assistir, hoje são milhares. Então, para mim, mãe, sou mais rico hoje, né? Como é que era a tua vida lá em Santo Tomé? Bem, a minha vida era muito simples e boa. Não ver jantar nesse dia era complicado. Bem, no início, quando eu era mais novo, eu sou o filho mais velho da minha mãe, e a minha mãe era... Nós somos 4. Somos 4. E no início era só eu e a minha mãe, até aos 8, 9 anos. E a minha mãe solteira, São Tomé, era doméstica, tinha só 9ª classe. Imagina, vivíamos sozinhos, aquelas dificuldades básicas que a maioria dos africanos conhecem, né? Nem toda a gente tem a mesma realidade, é verdade, mas não era fácil. Eu era do tipo de criança que na escola eu tinha que usar a mesma mochila por 4, 5 anos e cuidar dela, ou o sapato tinha que furar para trocar e assim vai. Quando eu conheci a música, as coisas começaram a mudar, porque a minha mãe voltou a estudar e depois tornou-se educadora. E um incentivava o outro. Ela começou a receber melhor, eu conheci bares para tocar. E o melhor para mim da minha vida sempre foi os amigos. Porque eu sempre tive amigos que nunca precisaram de muito para viver. E em São Tomé é isso, nós somos uma comunidade muito alegre, muito simples. Então a minha vida era praia, bola, amigos, música. E para comer, e música. E para comer... fruta, a gente tem frutas para todo lado, então nosso quintal sempre teve bananeira, sempre teve, então fome eu não passava. Então era mais coisas que toda criança sempre quis ter, né? E que nós não tínhamos com frequência, e talvez muito disso moldou o caráter que eu tenho hoje. É muito fixe, muito fixe. E aí aparece a música e as coisas melhoraram em que aspecto? Começaste a trazer dinheiro para cá? Sim, por exemplo, aos 14 anos eu já pagava a minha propina, comprava os meus cadernos, então isso fazia uma diferença enorme, porque aí a minha mãe tinha que prestar atenção mais aos meus irmãos do que a mim. Então, quando chega ao fim do mês e eu compro um saco de arroz, por exemplo, eu sei que é comida para o mês todo. E a cabeça da minha mãe
Relaxa, descansa. E é uma alegria que me deixava muito mais feliz. E eu podia sonhar a partir disso, em poder apostar no meu sonho, que é ir cantar para fora. Porque a minha maior preocupação era: eu quero ser músico, mas para ser músico eu tenho que sair do país, porque no meu país não se vive 100% da música. Nós somos 200 mil. Então, como é que eu ia pagar isso? A minha mãe não pode, meu pai não pode, a minha família também não tem. Então, eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que fazer para que depois os meus irmãos consigam. Então, a música era o único caminho que eu enxergava onde eu podia ganhar algum para satisfazer a minha família, e ao mesmo tempo eu fui descobrindo um amor que eu não sabia que tinha pela música, porque é como um aconchego. Sempre que alguma coisa de errado está comigo, eu estou a cantar. Brutal. E quanto tempo é que ficaste em São Tomé, até desde que descobriste a música, desde que começaste a cantar, quanto tempo é que demorou até vir para Portugal? Bem, foram 6 anos. Eu vim para São Tomé em 2020. Então, 2015 para 2020 foi todo um processo de aprendizado de música. Primeiro eu queria ser rapper, sempre quis ser rapper. É aquela cena, nós na altura ouvíamos muito Força Suprema, né? Valete, Força Suprema e... Valete é São Tomense, não é? Sim. E eu ficava, como assim? Eu quero ser... E depois, naquela mesma altura, apareceu os Calema. Quando apareceu os Calema, eu deixei de ter vergonha de cantar músicas românticas. Porque em São Tomé nós vaiávamos muito os Calema. Não, os rappers normalmente tinham essa cena. Sim, tipo, imagina, se tu és baixo rapper, tens de ser um bocadinho gangsta. Não há nada de amor. E tu que já estava a tocar guitarra numa semana por causa de mulher. Nós tocávamos guitarra sentado no pátio da escola. E antes de nós, outros faziam isso e eram vaiados. Só que a diferença é que eu e os meus amigos, quando tocávamos, estavam rodeados de mulheres, não rodeados de pessoas que estão a dizer, esses rapazes. Porque os Calema, já quando começaram a bater, toda a gente queria ouvir música romântica. Estás a ver? Tipo, desbloquearam uma situação. Exatamente. Eles tiraram um tabu, disseram, pá, esse é o caminho. E em 2015, foi em 2015, a transição de 2014 para 2015, quando eu conheci eles ainda em São Tomé. Quer dizer, eu cheguei ao pé deles como um fã e perguntei o que vocês fizeram para chegar aí. Os Calema? Sim. Ainda em São Tomé? Sim. Na altura eu falei com o Antônio, em São Tomé. Foi o primeiro concerto deles ali, na Casa Cacau. E eu perguntei o que vocês fizeram para ser músicos, para chegar onde vocês estão. Eles disseram, olha, vai aos bares, pede para tocar. Vai aos hotéis, pede para tocar. Aí vais ganhar dinheiro de verdade. E eu disse, ok. Aí eu fui nos hotéis, nos bares, e eu pedi assim, olha, será que eu posso animar o teu jantar aqui? E em troca, hoje eu vou fazer de graça. Amanhã tu vais ver o que é que vais me dar, e eu vou pôr um chapéu aqui só para o cliente que quiserem dar. E em São Tomé eu escolhi os bares onde mais os turistas iam. Claro. Aí comecei a cantar músicas tradicionais, quizombas, o pessoal gostava e as pessoas iam indicando músicas. E hoje o repertório é vasto porque... Eu aprendendo mais música. Exatamente, eu ia aprendendo e evoluindo de acordo com as dicas das pessoas. A demanda, Exatamente. Muito fixe, muito fixe. Tu há bocado disseste, nós quando sentávamos, as miúdas sentavam à volta. Nós quem? Tu cantavas em grupo? Sim, no início nós éramos STP Kings. STP Kings, né? São Tomé e Príncipe, os reis de São Tomé. Era o nosso nome rapper. Éramos 7 pessoas a cantar, mas depois ficamos só 2, tornamos rapazes do Milongo, porque a música e qualquer outro tipo de trabalho ou sonho tem uma coisa: você começa com muita gente, com muitas pessoas, vai-se filtrando e vai-se filtrando de acordo com a força de vontade de cada um. Nós éramos 7, ficamos só 2. Por quê? Nós quase todos tocávamos guitarra. Mas para ir tocar ao hotel, nem todos tinham vontade de ir, a verdadeira vontade. Todos queriam ir ganhar dinheiro, mas ninguém queria aprender as músicas para ir tocar. Aí não vais ter 7 pessoas sentadas sem cantar. Pronto. E então foi peneirando até ficarmos só eu e o Moreno na altura, o meu irmão. Hoje já não chamo, quer dizer, continuo a chamar meu irmão, porque para mim o que aconteceu entre nós não muda nada para mim. O que aconteceu entre vocês? Para nós separamos porque o foco era diferente. Vocês eram 7, ficaram 2 porque éramos 7. Não tinham o vosso foco. Cada fase foi uma coisa. Chegou, tipo, as coisas cada vez foram ficando mais difíceis
e vocês foram peneirando mais. Só que aguentava e ficou até o fim. Sim. Então, nesse caso, foste tu. A primeira fase foi o amor pela música, porque nós temos que ter mais amor pela música do que pela bola, do que ir para a praia, porque se nós ficássemos, temos que fazer por exemplo, nós tocávamos 2, 3, 4 horas no hotel. Isso tira muita energia, né? Mas para estar ali consistente, é como um jogador de futebol tem que deixar de ir a festas, e toda a gente queria ir a festas. E só 12 é que reduziram. Preferiram estar ali. Exatamente. E chegando aqui a Portugal, havia outra dificuldade. Ele veio contigo para Portugal? Ele veio primeiro e eu vim no ano a seguir. Ele veio em 2019, eu vim em 2020. Chegando aqui a Portugal, nós conhecemos a verdadeira dificuldade da música. A vida de um adulto, que eu já tinha 20 anos, e ele é 3 anos mais velho, tinha 23. A vida de um adulto, nós dois temos filhos, e na altura meu filho ainda era recém-nascido. Está em São Tomé. Em São Tomé. E nós tínhamos que pôr comida na mesa, ajudar a família e no meio disso tudo, com o trabalho e com de Portugal, encontrar tempo para a música. Então chegou um momento onde essas dificuldades batiam à porta e havia escolhas. Exatamente, e nós tínhamos que fazer escolhas e havia muitas oportunidades que se abriram depois que nós fomos ao Got Talent, os rapazes de Milão, 2021, e com essas oportunidades apresentava-se muita coisa. Temos que peneirar tudo que estava à volta para focar no que era essencial. E o que era essencial? Lançar músicas originais. Mas para lançar músicas originais, sem apoio, sem apoio financeiro, tínhamos que ter muito foco para conseguir gerir aquilo que estávamos a ganhar por causa do programa e pela visibilidade, e ao mesmo tempo ter coragem para ir atrás da mídia. E ali entrou, por exemplo, ir à rua. E essa que é a grande diferença entre mim e o meu irmão. Por exemplo, o meu irmão sempre foi uma pessoa muito batalhadora. Muito, muito batalhadora. Mas ele sempre teve muito talento. E eu digo, ele sempre teve muito mais talento que eu. A diferença é que eu tive que trabalhar um bocadinho mais para poder equilibrar. E depois eu acabei passando porque eu fui atrás um bocadinho mais de conhecimento, um bocadinho atrás mais das coisas. Eu saía da obra, ia para a rua tocar e queria ir com ele, mas quando ele não quisesse ir, eu dizia não, tá bem, não faz problema, eu vou a mesma. E isso foi criando como se fosse um abismo entre nós, porque eu aprendia todos os dias e havia dias em que ele estava ali parado à espera de que alguma coisa acontecesse ou de que eu dissesse, e eu estava sempre a puxar por ele, vamos fazer isso. É importante querer muito, é muito importante. E foi criando um abismo. Ele ainda é uma pessoa, é muito bom, e tudo que ele toca, quando tem foco para fazer, ele faz, ele decide fazer, ele faz. Mas naquela altura nós tínhamos duas grandes dificuldades, que era o trabalho e a mente. Porque se os dois não estão bem, se o financeiro não está bem e a mente não está bem, não anda coisa. E nós tivemos muito problema. Ele teve problemas com depressão, eu tive problemas com depressão. E no meio disso tudo tínhamos que encontrar foco para continuar. E força, né? E força. Eu também tive uma fase dessas. Por acaso, eu tenho um amigo meu. A primeira vez que eu vi Escalema foi num show desse amigo meu. Nós cantámos juntos, que é o Pachi de Rima, é um cantor guinense. E nós cantámos juntos, estamos sempre juntos. E houve uma altura que eu senti claramente que ele dizia-me sempre: Clay, bora, tens de talento, bora continuar. E eu senti claro que ele começou a ir e eu comecei a ficar. Porquê? Porque eu fui pai. E a minha mente é tipo: sou pai e tenho que fazer tudo eu tenho que escolher, estás a ver? Eu não vou deixar de comprar fralda ou comprar whatever para ir pagar estúdio. E ele na altura não tinha filhos ainda, então fazia, mesmo se ele tivesse, se calhar fazia, estás a ver? É escolhas. Chega uma altura da tua vida, tu tens de fazer escolhas. Quando não está a entrar dinheiro, por mais de arte que tu ames, quando não está a entrar dinheiro, tens de fazer escolhas. Eu acho que foi isso que aconteceu com o teu irmão. E foi isso que aconteceu comigo na altura também. E muita gente não entende, muitas vezes. Mas é decisões. Claro, assim, tem duas pessoas que veem. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquela que vê uma saída na dificuldade e tem outra que foca em resolver a dificuldade. Por exemplo, nós dois estávamos na mesma situação. Ele tem um filho, eu tenho um filho. Ele tem uma filha, eu tenho um filho. Pronto. Ele tem uma família em São Tomé, eu tenho uma família em São Tomé.
Ele tem necessidades que eu tinha. Nós trabalhávamos os dois na obra. Tínhamos todas as mesmas condições. Yeah. Qual é que era a diferença? A diferença era, eu achava e tinha certeza de que ao fazer isso, eu não ia colher hoje. Eu ia colher amanhã. E esse pouco que eu ia investir agora, esse sacrifício que ia fazer agora, mais tarde ia ser um reflexo diferente na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Mas só que eu tinha que passar, se eu não passasse essa dificuldade, eu ia continuar assim nessa dificuldade. Porque é a obra ou é a música. Ou eu faço isso da obra para sempre, ganho o mesmo, tenho as mesmas dificuldades, tenho os mesmos problemas, ou eu arrisco e vou na música, que eu não deixei de trabalhar na minha obra, estou a ganhar o mesmo, Mas está a plantar. mas estou a plantar e estou a ganhar algum. Exatamente. E essa é que foi a diferença. Sim, que depois isso é brutal, é a mentalidade. Acho que a mentalidade é e o querer muito. Yeah. Tem uma quando tu estavas em São Tomé ainda, quando tu decides vir para Portugal, foi muito motivado por causa dos Calema, que estava a acontecer com ele, o sucesso que eles estavam a ter, influenciou? Bem, no princípio não. Foi um bocadinho mais por causa da língua e pela facilidade, porque é o único lugar onde eu tenho família que conheço, onde pudesse me apoiar. E pronto, porque na altura também eu não falava outras línguas, só falava português e o crioulo de São Tomé. Então foi um bocadinho mais por aí do que pela via Calema. Óbvio. Mas que vieste por causa da música, vieste a procurar? Eu vim por causa da música, para estudar mesmo música. Na altura eu tinha uma vaga, né, para estudar em Bragança e ia fazer licenciatura em música em contexto comunitário. Ia fazer. Não fiz porque depois tem aquela coisa de o Estado vai apoiar e chegas cá, não apoiam e tu tens que pôr a mão na massa. E acontece muito isso. O Estado vai apoiar, a família vai apoiar, a família apoiou? Bem, a minha família não tinha como apoiar porque meios financeiros não havia, apoiou, mas receberam-te? Sim, eu fui recebido aqui. Muita gente que está em África e que tem família cá, dizem vem, tranquilo, chegam aqui, muitos acabam a dormir na rua. Eu nunca tenho muita coisa para falar do meu pai, porque nós nunca tivemos o teu pai? Sim, nunca tivemos uma relação pai e filho, de verdade, uma coisa sentida ou uma coisa, não tivemos muita coisa, mas é uma coisa que eu agradeço muito, porque foi meu pai quem me recebeu aqui, meu pai e a minha madrasta que receberam-me aqui. Eles tinham uma casa no Cacém, foi ali que eu fiquei 3 meses, arranjei trabalho e fui correndo, e depois de 3 meses arranjei um quarto e saí da casa e fui seguindo. Então eu fui recebido aqui de braços abertos, mesmo com muito amor. Apoiaram no que podiam, ajudaram-me a tratar dos documentos e muito fixe. foi à frente. Muito fixe, pelo menos fez a parte dele, né? Exatamente. Mas nem pouca gente tem essa sorte. Empatia, pai, empatia. E como é que foi quando chegas aqui, vês que a vida é difícil, né? Porque já vieste com um sonho na cabeça, pensavas que as coisas eram de uma forma, é que encontraste com uma situação um bocado mais difícil. E quando tu descobres que aqui é um bocado mais difícil, como é que tu tomas a decisão de ir para a rua? Porque eu acho que isso para já deixa de dar-te os parabéns por isso, que é uma coisa que eu acho que poucas pessoas têm noção da dificuldade que deve ser. Sim. Porque é uma coisa fixe de ver, mas é bem difícil de cantar na rua, não é fácil, tu não sabes o que é que vais encontrar. As pessoas estão a ver cantar na rua, as pessoas associam aquilo a mendigo ou qualquer coisa, entendes? E então parece que estás a pedir esmola, mas às vezes tu estás a fazer por amor, é a tua arte. Então eu acho que é muito corajoso da tua parte, digo-te sinceramente, admiro muito isso, e digo-te já que eu já tinha-te visto na rua. Antes de ver na televisão já tinha-te visto na rua e muitas vezes passava lá e via-te a cantar e parava para te ouvir, curtia bem a tua cena. Na altura eu e o Edi estávamos a trabalhar num projeto que íamos fazer um projeto com várias zonas de Portugal e com vários artistas, porque eu sempre estive ligado à música. Sim. E íamos fazer um projeto e eu por acaso tinha pensado já em ti, em falar contigo nessa altura para fazeres parte desse projeto. Mas depois o projeto não avançou e depois eu vejo-te no The Voice. Mas para dizer o quê? Que eu admiro muito a coragem de chegaste, de pegar numa guitarra e cantar na rua. Isso, como é que foi quando tu tomaste essa decisão? Nunca pensaste assim, fogo, vou cantar na rua? Ou pensaste assim, uau, vou cantar na rua? Como é que foi? Bem, primeiro, a maior dificuldade para mim foi sair de dentro da caixa. Porque existe uma caixa. Em São Tomé, são 200 mil habitantes, todos me conhecem, já era rapaz de Milongo, fui ao Got Talent, cantei muito, nossa música era famosa ali.
Então existe uma vergonha que todo artista tem e um mito, que é... O mito é, a música de rua é pedir esmola, mas é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Um artista de rua, principalmente numa cidade como Lisboa ou Porto, eu só descobri isso depois de arriscar. Primeiro, eu cheguei, ia ao Rocio, passear como toda a gente e via muitos músicos a tocar. Eu então cheguei ao pé de um deles e perguntei, como é que é fazer aqui? Onde é que vocês pedem licença? Como é que faz? É preciso uma licença? É preciso uma licença para tocar, mas Lisboa não dá. Lisboa não passa licença por Mas nada. como é que foste cantar mesmo sem licença? Coragem. Todos estavam ali há mais de 25 anos sem licença. Não porque não querem. Uma legislação para isso? Tem que ter uma regra. Tem que ter uma regra. Tem que ser criada. Lisboa ainda não tem. Porto tem. É um absurdo, porque Lisboa é a capital. É o mesmo país. Porto tem licenças, Sintra, Algarve. Como é que funciona essa licença? Tu vais de onde? Bem, nós temos que ir à junta de freguesia, pedir a licença. E eles metem a licença, imagina, eles têm que ter lugares específicos onde tu podes tocar e horários, por exemplo, há lugares a partir das 11 às 8 ou até às 10. Lugares com residentes ou sem residentes. Lugar com residente até às 8, sem residente até às 10. Mas como se fosse uma forma de regulamentar. Sim, e tem uma dinâmica para todos os artistas, empreendedores, não importa. O importante é ter uma legislação. O diferencial é que em Lisboa não há uma licença. E nós fazemos à risca, né? Fazemos à risca. Já há um tempo que há muitos grupos, nós temos tentado fazer isso. E o que eu trouxe para a música de rua, por exemplo, em Lisboa, é mídia. Porque a música de rua em Lisboa sempre existiu, muito antes de mim. Só que, por exemplo, o spot onde eu trabalho, onde é o Chiaro, eu só toco ali, nesse lugar. Foi onde tudo aconteceu. Eu conheci os vizinhos, conheci o pessoal das lojas ao redor, o banco. Todos eles gostam. E todos eles perguntam quando é que eu vou estar. E depois, as redes. As redes foi o grande boom. E onde vêm turistas de outros lados, de outros lugares, querendo ver o meu show. Às vezes ficam 4 horas sentados no restaurante à espera de me ver. E eu não apareço porque a polícia esteve ali ontem ou mais cedo. E levam a nossa coluna. Eles pegam e levam? Sim, eles levam a nossa coluna e passam uma multa de 150 euros. Sim, passam uma multa de 150 euros. Espera aí. Não te dão a licença para trabalhares? Tu vais à junta, não dão licença. Vais trabalhar? Vou trabalhar, tiram equipamento e passam uma multa. E, mesmo pagando a multa, podes reaver ou não os equipamentos. Tudo isso? Mesmo tu indo pagando a multa, agora, nesse 2 anos para cá. E quando vais tirar a licença bem pagas? Sim, devia ser. É no Porto? Pago. Nas outras zonas pagas. É tipo... E é tranquilo. E uma coisa que tem que tirar mesmo da cabeça é... Eu que estava a dizer de grandes cidades e sobre o músico de rua. O músico de rua tem 2 grandes vantagens para o artista. Financeiro e visibilidade. Ganha mais? Ganha muito mais. 4, 5 vezes mais do que um salário mínimo. Na rua? Um músico bom. Eu, quando comecei a tocar na rua, eu cantava só com a guitarra. O pessoal não te ouve bem. Então, vai te dar umas moedinhas, vais fazer 5 ou 10 euros ou 40 euros em 4, 5 horas. 40 euros. Pronto, mas 40 euros em menos tempo de trabalho menos de 8 horas de trabalho. Faz isso hoje, faz isso amanhã. Há dia que ganhas 40, há dia que ganhas 80. Só com a guitarra. Agora, um músico bom, que para 200, 100... Eu já parei ali no Chiado um montão de pessoas. E já fiz 500 euros em 1 hora. 600 euros em 2 horas. Agora, tu juntas isso tudo a trabalhar ali todos... Porque eu trabalho sem folgas. Quer dizer, eu tiro folgas do tipo... tenho um compromisso, ou quero estar com a família, óbvio. Mas são 2 horas de trabalho que para mim é como se fosse um treino para a vida que eu quero ter mais tarde, de ter shows todos os dias, né? Onde eu tiro mensalmente 5, 6, 7. Eu já cheguei a tirar 10 mil euros. 10 mil euros no verão, na rua? No verão. A cantar na rua? 10 mil euros, é sério. Não podes me emprestar a tua guitarra para ir brilhar? Não, e não só com guitarra. Há MCs a fazer isso ali. Sim, eu sei. Então, tipo, imagina,
10 mil euros. 10 mil euros. No verão. 10 mil euros. Aliás, É um mercado mas enorme. uma zona boa ali, Sim, onde passa muita gente. Sim, é. mas também tem a ver com a energia que tu depositas Exatamente, já vi, e o jeito também como vi. cativas. Vocês estão ali, são uns 4 ou 5 que eu já vi lá no Sim. Chiado. Antes era muito mais. Todos cantam muito. Todos cantam muito. Sim, Todos mas cantam. para tu veres, tem aquela questão da energia, né? Mas mesmo um músico que não seja assim muito bom, que ali consegue ganhar pelo menos 70, 80 euros por dia. Então isso deixa ele tipo com 2 mil, 3 mil euros no final do mês, obrigatoriamente, se for um músico com cabeça, né? E o que é que tu fazes com 3 mil euros? 1.000 euros é para tuas contas, para tua família, coisa, o que no caso seria uma pessoa que trabalha na obra, que tem a vida normal e consegue conquistar as coisas. Yeah. Os outros 3 mil euros tu investes na tua música. De queda, tu tens mídia, porque o pessoal segue-te no Instagram, né? E depois ainda tens tempo para compor, para fazer outras coisas, para estudar, porque tu vais trabalhar 2 horas por dia. Yeah. Não tens um patrão, porque és tu o teu próprio patrão, então tiras recibo verde, fazes coisas do Eu não tipo. sei se foi a ideia de dizer aqui no podcast já que fizeste 10 mil euros no verão. Senão, agora que acaba Não, consigo provar, é tranquilo. Não sei então, se foi boa ideia, porque se assim a junta de freguesia já não vai passar mesmo nenhuma. Agora que deviam. Vou-te pedir dinheiro. Agora que deviam, porque eu acho que as licenças em Lisboa, mesmo se fossem 200 euros, os músicos pagariam, porque seriam 3 dias de Compensa. trabalho. Seriam 3 dias de trabalho deles, para depois, para frente, tirarem um lucro. Compensa. A cena é que nós somos olhados, somos olhados como, nos veem como desculpa a expressão, escória da sociedade. Estão ali, mas quanto muitas das vezes. Estão a melhorar a vida, estão a melhorar o dia de muita gente. Exatamente. Eu já tive. Uma pessoa sai do trabalho cansado. Eu passava lá sempre, eu trabalhava ali naquela zona, passava e às vezes tu estás. E se a pessoa estiver lá a cantar bem e cantar a música que tu gostas, tu paras. Exatamente. Tu paras e naquele momento muda todo o dia. O lado afetivo. Eu já tive uma vizinha que, pronto, eu gosto de tocar um bocadinho com som ligeiramente baixo e tenho contacto deles, de alguns vizinhos, que eu ligo e pergunto, olha, como é que está o som, está bem assim? E eu já conheço o som porque há anos que estou ali. Eu tenho uma vizinha que ela sempre que vai comprar pão ou está a sair do trabalho, antes de entrar em casa, ela senta-se ali, ela ouve. Teve um dia que ela chegou com o cãozinho dela, ela cantou, ela chorou e tal. E ela disse, olha, há muito tempo que eu não ouço essa música do Rui Veloso. Obrigado, animaste meu dia, vou subir agora descansar. Muito então, aquilo eu que já vinha triste naquele dia, ganhei o meu dia e fiquei feliz. Tá vendo? Porque muitas das vezes ali também não tem só a ver com a questão do dinheiro. Tipo, eu falo do dinheiro porque... Precisas. Porque preciso, mas também eu estou a falar não falo abertamente disso, né? Mas estou a falar disso porque para os músicos que pensam, não vou tocar na rua e tal, porque acho que é uma coisa de mendigo. Ok, mas tu estás a perder a oportunidade de ter um trabalho que te dá tempo para o teu sonho e ao mesmo tempo te ajuda financeiramente. Então, e aumenta o teu networking também. É muito networking, sim. E aprendes, olha, fazes muito contato. Tu nunca sabes quem está ali a te assistir. Yeah. Tipo, eu sei que no verão passado teve cá o Michael Jordan. E qual é a chance disso acontecer? Tipo, 1 em 1 milhão. E nesse dia, eu estava com uma vontade de vestir a camisola do Jordan, porque estava muito calor, e ia para nós chamamos em São Tomé Partes Corno, né? Para ir ali. Sem saber, é como se fosse coisa do destino. Você chegaste a estar com ele? Sim, cheguei, estive a tocar e eu... Aquilo não é o Jordan. Aquilo deve ser o Jordan. Até desafinavas, só de dizer ali o Jordan. A imagem que nós temos do Jordan é o Jordan jovem, não o Jordan como ele está agora, já mais velho. E aí ele tira assim os olhos e diz, hey dude, yeah, it's me, it's fine. E eu estava a cantar Stand By Me e eu... Ficaste... Aquela hora que começaste eu queria já falar que a música acabasse. Mas o que tem de bom em Portugal é que as pessoas respeitam muito os artistas. Então o pessoal não ia lá para cima dele. E eu se falasse também, olha, o Jordan... pronto, então não falei nada, fiz o show tranquilamente, ele divertiu-se, cantou e tal, esteve ali com a esposa e com as seguranças. E no final do show ele chama-me. Chego ali ao pé dele, ele pergunta de onde é que eu sou. Michael Jordan. E tu a tremer por todos os lados. E a frase que eu tenho comigo dele é quando ele diz mesmo: Keep doing what are you doing, because you're doing it well and the world needs to see you. Ele disse: continua a fazer o que tu estás a fazer. O mundo precisa de te ver. Mas se o mundo precisava de te ver, porque ele não deu essa chance? Bastava um snap dele, o mundo viu. Ele deu no off.
Ele mandou-se? Deu no off. Existem muitas coisas a acontecer no off. E pronto, hoje ainda não posso revelar, que ainda não são verdade. Eu digo assim, ainda são só janelas. E, muita coisa pode acontecer. Nunca sabe quando é que vocês vão ver Lucas na Hollywood. O ponto alto do teu verão foi esse, certeza? Sim, esse ano é o meu ano. Quando o Jordan te chama, tu... Dredd, aquela hora. É o Michael Jordan, está-me a chamar. O que é que ele quer falar comigo? Eu tipo... Eu estou a tremer mesmo, tipo... Eu não sou uma pessoa nervosa, que sente nervosismo ou sinto vergonha, mas... Naquele momento... Era... pegas um miúdo, está a jogar basquete... E o Michael entra na esquadra para jogar bola com ele. Era isso. Mas aí, nessa altura, graças a Deus, ter aprendido a falar inglês. Não estava a Sim, e olha, aprendi a falar inglês ali naquela rua. A falar com as pessoas. E a cantar as músicas. Então, tipo, é todo um tipo de aprendizado. Então é desmistificar que a rua, quem toca na rua é mendigo. Não, é mentira. É um trabalho como outro qualquer. Ganha bem e faz o networking necessário para sair dali. Eu tenho muita pena, porque, por exemplo, até mesmo para os portugueses, né? Porque o fado era uma música que é tocada nos bares, até hoje, né? Mas, e nas ruas. Muitos fadistas começaram nas ruas. Mas hoje... As ruas de Lisboa nem fado têm, porque até tocar a capela é proibido hoje. Tocar só com a guitarra. Estou a matar a cultura em Lisboa. Sim, tocar com amplificação é proibido por lei, por causa da lei do ruído em Lisboa. Mas hoje em dia, se tu tiveres a tocar só guitarra e voz a cantar, a Polícia Municipal te para a mesma. É um bocadinho absurdo. Que sentido é que isso faz? É um bocadinho absurdo. Qual foi a tua primeira música que cantaste na rua? Primeira música? Eu quando comecei, eu cantava muito A Nossa Vez, do Escalema. A Nossa Vez? A Nossa Vez do Escalema, sim. Eu senti há milhões de visualizações. Sim, mano, essa música... esquece. Acho que é das melhores músicas do... É a música que eles encravaram mesmo. E como foi o primeiro dia? Disseste assim, vou à rua, vou pegar numa guitarra, vou cantar A Nossa Vez. Bem, naquele dia nós saímos da obra, eu e o Moreno, chegámos no Rocio e vimos um senhor a cantar e perguntamos, fomos sem guitarra. Voltamos para casa, saímos do Rocio por Rio do Moro, fomos buscar a guitarra e voltamos para aquela rua e estava frio demais. Fizemos um cartaz assim com cartolina, rapazes milongo, tudo, chegamos ali, sentamos num daqueles bancos ali naquela praça. Eu quero estar. E cantamos. Fomos cantando. E ali fomos conhecendo pessoas que nos levaram a melhorar. Compramos a primeira amplificação. Naquela altura não era assim tão difícil tocar em Lisboa. Hoje é mais difícil. Hoje a polícia está mais em cima, a fiscalização está maior. E pronto. E ganhaste bom dinheiro nesse primeiro dia? Não, no primeiro dia nós fizemos 3 euros. Começou por algum lado, né? O primeiro dia fizemos 3 euros. Nem deu para o bilhete de volta para o Rio do Moro. Não, graças a Deus tínhamos o passo carregado. Mas depois ganhaste coragem, depois nunca mais paraste. Exatamente. Primeiro começámos, o primeiro dia fomos os dois, o segundo dia fui sozinho, ele estava cansado. Já sozinho? Sim, E depois, no segundo dia já ganhei 5 euros. E nós ficamos um mês a juntar o dinheiro para comprar a primeira coluna e depois alguém apareceu e ajudou com a coluna. E já com a coluna no primeiro dia fizemos 80. Mudou logo. Aí dizemos, é isso aqui, isso é renda extra. Vamos. E ganhamos 100 seguidores em um dia. E nós dizemos, é aqui. Não dá para parar, não dá para aqui. Parar. Continua. Aqui. Continuaram os dois, sempre os dois a cantar. Sempre os dois. Mas nunca vi o outro, só te vi a ti. Sim, porque eu ia mais. E depois chegou uma altura em que ele parou de ir. Tive um ano só a ir eu. E chegou um momento onde, por exemplo, eu sabia muito mais músicas, foi o mesmo que aconteceu com o grupo todo. Imagina, até ele aprender as músicas para me acompanhar, eu já estava a bazar, já estava a cantar em inglês, francês, espanhol, já estava a bazar. Então foi uma coisa mais ou menos do tipo, estou aí, mano, vens ou não? E a música é que te ajudou a aprender essas línguas, né? Para poder cantar, né? A música e as pessoas, porque imagina, Lisboa é como se fosse o centro do mundo. Passa ali tudo quanto é tipo de gente, tudo quanto é tipo de país. Aí as pessoas em espanhol querem pelo menos uma música em espanhol e música portuguesa. Então fica assim,
Tem que cantar uma música em Não, espanhol. mas Então eu fui aprender as que mais, E inglês, as que mais toda a estão de gente- sucesso. inglês é para toda a gente. Exatamente, inglês é geral. Em inglês, se tu cantar uma música em inglês ali, todos vão parar. Então, primeiro eu foquei no inglês e depois fui pegando itis do espanhol, itis em italiano, Eu também sempre francês. tive essa cena, sempre, todos os países que eu tive, quando vou aprender a língua, né? Quando vou apanhar um gosto da língua, a primeira coisa que eu apanho é sempre através da música. Eu estive na Alemanha 9 meses e lembro-me de aprender alemão por causa de uma música do Mark, já não me lembro como é que é e a música era Wer kann das Buch selber schreiben, es gibt genug freie Seiten. E eu não sabia o que é que isso quer dizer, mas eu curtia da melodia. Eu decorava, eu tenho facilidade em decorava, depois perguntava, alguém falava inglês, explicava-me. E é assim que eu fui apanhando vocabulário aqui, ali. E é sempre Quando viste, estavas a falar um bocado de alemão. quando vi, já percebi algumas coisas. Porquê? Porque a música leva-me a isso, até turco. Aliás, eu aprendi palavras em turco primeiro, antes de aprender em alemão. Mas é assim, por cada música vais ouvindo, a música abre bem os horizontes. Sim, tu aprendes sem muito esforço, porque vais aprendendo, gostando daquilo. Basta decorar as palavras, depois perceber o que é que quer dizer, a música vai-te abrindo portas. É isso, E o Escalema, de certeza absoluta que... Eu lembro-me do Escalema, antes de mais. Lembro-me do Escalema, a primeira vez que os vi, como eu estava a dizer há bocado, foi num show da RTP África. Os Escalema ainda estavam assim como tu, tinham acabado de chegar a Portugal, provavelmente. E foram ao show da RTP África, nem sei se tinham vindo só para esse show. E ali perto, depois do Rocio um bocado, e um amigo meu esse meu amigo, o Pachi, ia lá cantar. E eu, mesmo saí cantar com ele, seguia sempre a cena dele, meu amigo, estávamos sempre juntos, não sei o quê, e fui ver o show dele. E eu ouço dois rapazes sobem ao palco com uma viola, a cantar uma música, não sei o quê. Mamae, pena muito. Exatamente, esse som que foi o primeiro som que eu vi. E eles animaram bem o people, toda a gente, e eu fiquei com esse refrão na cabeça. Mesmo sem saber o que estava a dizer, não percebia a letra. Sim. Mas o refrão ficou na minha cabeça bué da tempo. E eu fiquei pensando aqueles dois santomenses, que eu sabia que já disseram, que cantaram bem naquele dia, nunca mais ouvi falar deles. Passado 2 anos, BUM! Sim, são aqueles gostos. São aqueles dois miúdos, não sei o que, de repente escreva todo. E é fixe, estás a ver? Tipo, nós aqui, africanos na Europa, principalmente para Lopes, quando um africano vence, nós vencemos todos, estás a ver? Eu vi eles lá no início. E quando ele venceu o fogo, até me arrepiava. Tipo, quando eles venceram, quando eles conseguiram, para mim eu também consegui um Costa, estás a ver? Tipo, foi, Escalema, e eles ali. Lembro também de ter estado em Cabo Verde. Estive em Cabo Verde em 2022, acho, ou 23. Estive em Cabo Verde e vi uma miúda a cantar num bar. Eu fiz um snap e disse aos meus amigos, daqui a pouco tempo essa miúda vai ser famosa. Cantava muito, muito. Passado 2 anos venho para Portugal, ela ganha prémio de revelação de lá em Cabo Verde. Eu andei, fiz o mesmo snap, mandei aos meus amigos. Lembram-se quando eu disse chama Sónia Souza, ok? Uma baixinha, cantou com ela e Batalha. Canta muito, é pequena, mas tem uma voz brutal. E essas pequenas cenas, tipo, um gajo vê, eu estou-te a ver aqui agora, como eu vi o Escalema. Claro que eu estou-te a ver mais de perto, mas como eu vi o Escalema, porque eu também acompanho a tua trajetória. Sim. Como eu te vi na rua, como eu te vi também no Got Talent, estou-te a acompanhar agora no Voice. E é sempre aquela cena, um gajo vai sempre torcendo, pá, então não, deixa o gajo safar-se, temos sempre essa ligação. Mas tu, quando vieste para aqui, sabias que os Escalema já eram Escalema, né? Sim. E já tinha estado com eles uma vez. E aqui em Portugal, qual foi a primeira vez que estiveste com eles? Foi no Got Talent? Queres mudar do vídeo? Não, foi por acaso, eu quando cheguei, quando eu cheguei eu tinha mania de fazer lives no Instagram. E do nada o Fradique entra na minha live, alguém marcou ele entra na minha live e começa a dar forças. O Fradique, eu e ele seguimos-nos. Eu acho que ele é mais, tipo, também não conheço o... Sim, o António é um bocadinho mais reservado, mas também, quando o conheces, é tipo daquela pessoa. Mas eles são duas pessoas diferentes. É um muito tímido, mais posturado, e o outro muito à vontade. Mas também quando conheces o António, vês que ele também é como irmão, é muito brincalhão, é muito à vontade. Então, o Fradique entra na minha live e diz assim: mano, estou a ver a tua cena, pá. Olha, a partir de agora estou aqui a olhar, estamos a acompanhar. E depois... Isso significa tudo. Artistas não têm mudou tudo. Aquilo virou uma chave. Virou uma chave. Não gostou nada a ele. Não.
Mas para ti mudou tudo, e acho que a artista não tem essa noção, um power que vai dar ao teu irmão, que pode significar tudo. Hoje em dia tem-me acontecido bastante. E eu fico feliz, e ao mesmo tempo eu tenho uma coisa que eu sempre falo para mim: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Tá vendo? Mas para outra pessoa, já sou alguém. Há dias um rapaz mandou. Não, ele fez uma música no TikTok, um São Tomense, o Eric, acho que é Eric o nome dele. Ele fez uma música, eu gostei. Dei like, disse, mano, muito bom, gostei e tal. E aí ele mandou uma mensagem no off e não achava que eu fosse lhe responder. Ele tinha piamente que eu não fosse. E quando ele respondeu, ele disse, ei, mano, respondeste-me. Então eu olho para mim, para ele, como aquele puto que foi mandar mensagem no Escalema, igual eu acho que é isso, tipo, arrepio, o people não tem noção dessas pequenas atitudes, como fazem diferença na vida dos outros, e tem que haver mais desse tipo de atitudes. Eu acho que vocês santomenses, vocês são uma comunidade assim pequena, entre aspas, aqui em Portugal, vocês têm essa força, essa cena de dar força uns aos outros? Bem, depende muito, porque também vai de encontro com o caráter da pessoa. Eu tenho muita pena de dizer isso, né? Mas o meio artístico santomense, infelizmente, ainda é muito fechado. Os artistas em si têm que perder a mania. Quando eu falo mania, é achar que são muitas. Porque assim, São Tomé é pequeno. Então, há pessoas que, quando conhecem a fama, né? Já mudam completamente. E ser famoso para 200 mil pessoas não é ser famoso para 10 milhões de pessoas. É diferente. E os Calema. E mantém sendo. Nenhum santomense foi mais. Mas sabes qual é que é a diferença? Sabes qual é que é a diferença? Os Calema são tão famosos e ao mesmo tempo tão humildes. São humildes. Então eles são famosos porque são humildes. E é isso que eu quero que o meu povo aprenda. Os maiores artistas de Santo Tomé, Calema e Valete. Sim. E são bem humildes os dois. Sim. Os três. E conhece o Kilazi? Kilazi, Kilazi é mano. Foi meu colega de turma. Ah, sério? Foi meu colega de turma, Kilazi. Quando ele começou a cantar, era lado a lado da minha turma. Da minha turma. Não, aquilo é 7 estrelas também. Ele era aqui do Val. Vivia aqui connosco e foi aqui que ele começou a cantar. Os Taliban Clan. Lembra bem o Kilazi. Sempre vai da bom de caneta. Kilazi escreve muito. Escreve muito. Epá, sem tirar mérito aos outros do vibrado. Mas eu lembro bem que eu conseguia bem, tipo, via o Valete, escrevia bem o Kilazi, escrevia bem, mas Chantolas, senhora. Na altura era o Kilazi. Os Chantolas têm muita caneta. Quando são gajos que aplicam, tem muita caneta. Escrevem muito. Vocês têm figuras assim, tipo, tem um gajo também que eu curto bem, que é o Adji. Adji? Isso eu não sei quem é. Vive em Inglaterra, Adji. Tens de pesquisar, puto, canta muito. Só que eu acho que ele é bem... Será um que está numa vibe assim muito bem Adji, tipo nigeriano. Acho que mas ele já fez de tudo. Ele tem uma vibe mesmo fixe, dá muito tempo. Só que ele, eu não sei o que é que falta, mas ele é bem underrated. Eu acho que ele merecia muito mais visibilidade do que aquilo que ele tem. O Adji é muito bom mesmo. Faz bons sons. Tenho o Azumi Pinto, que eu sou bem fã. Azumi. Eu sou fã não só pelo trabalho que ele faz, mas pela humildade que ele tem também. Tá? Ele tem muita humildade. Puxa sempre outros artistas santomenses, junta muito essa cena da comunidade santomense. Eu acho que isso é que vocês precisam. Lá está. Nos últimos anos eu tenho sentido muito mais isso. Os Calema furaram uma bolha que abriu aí, não só para a área da música. É como está a dizer, o Azumi, temos no futebol também, o Ronaldo Lumungo. Que o Azumi foi-lhe ver jogar, acho eu. Sim. Sim. É isso que eu... E nós todos somos amigos. Todos. Todos somos amigos. Todos conhecem também. Sim, todos conhecemos e partilhamos muito essa cena de sermos pequenos. Vocês têm que fazer isso, têm que fortalecer a vossa comunidade, é bem importante. Hoje digo mesmo, de 3, 4 anos para cá, tem sido incrível. E o que eu tenho muito orgulho é o primeiro povo a me apoiar, quando eu comecei e agora quando estou até a conhecer sucesso, é o meu povo, é o povo santomense. Eles são os primeiros a abraçar e isso é que me deixa de orgulho. Porque os outros antes de mim não tiveram isso. Então isso é que deixa muito feliz. Quando eu vejo a comunidade santomense aí... A carregar-te, Mas podes ter certeza que não é só, porque eu sou guineense, mas estou lá na Beca. Claro, é óbvio. Hoje, de 4 anos, os últimos 4 anos, eu tenho sentido uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, eu conheci o senegalês e o indiano. Eles ouvem muito a minha música. Muito. E dizem, olha, mano, eu não entendo nada que está ali. Só sinto uma dor quando tu cantas mama. Não, esquece. E eu gosto. E
E uma coisa que eu vejo é que, imagina, a comunidade, quando curte uma coisa mesmo, eles abraçam, eles ficam. O pessoal que fica. Há muita gente que não dá feedback, é óbvio, mas também estão a acompanhar. Então eu próprio não tenho nem noção de quantas pessoas me conhecem. Não faço a mínima ideia. Não tenho. E a televisão tem muita força. Eu acho. E tem uma cena que tu tens que é uma cena bem africana mesmo. O guinense tem isso, o cabo-verdiano tem isso, o angolano tem isso, tu tens isso na voz. Tu tens a alma na voz. Eu estava a cantar e estava da minha namorada. Olha, parece que tem a alma aqui. Ela diz assim: eu não sei se a alma está aqui ou está aqui, mas a alma está lá. Quando estava a cantar o som com o Fernando Daniel, credo. Porque é como tu tocas a pessoa, tipo, como tu estás a sentir, como tu estás a cantar e notas estás a sentir a cena e fazes sentir. Isso é bem importante. Isso não é todo artista que tem. Sim, tem muito artista que tem as técnicas certas, mas a alma é uma coisa que eu acho que não quero estar aqui a dizer. Mas nós em África temos muito isso. Nós temos uma coisa: timbre africano, que não perde, o suco que nós falamos, e temos a gente só faz se gosta. Há pessoas que já nasceram aqui para cantam muito e tal, mas ao mesmo tempo cantam muito, tu não sentes porque não está a viver aquilo. E eu, mesmo a música com o Fernando Daniel, também tem um significado enorme. Ele, quando lançou a música, a minha avó faleceu. Okay. Nem ele sabe disso, se calhar. Nunca tive a oportunidade de dizer, mas é uma coisa que eu gosto. Cada música tem um sentimento diferente. Então tens que passar uma alegria diferente para as pessoas. Isso é uma coisa que eu levo mesmo ao pé da letra. Se não sentir, não consegues fazer sentir. Não. É exatamente isso. É isso. Mas tu fizeste um dueto com o Fernando Daniel, fizeste com o Escalema. Qual é o teu dueto de sonho? Dueto de sonho? Bruno Mars. Bruno Mars? Vocês são parecidos? Bruno Mars, juro. É o artista que eu ouço mais desde sempre, desde pequeno. E mesmo o estilo, o jeito de vestir, eu sempre Bruno Mars. É o teu artista preferido? É o meu artista preferido. Eu pensei que era o Escalema, por acaso pensei que era o Escalema. Sim. Escalas diferentes. Sim, pela história, pelo jeito. Sim, a tua história é muito parecida com a do Escalema. Mas o artista que eu me inspiro é o Bruno Mars. E digo que é uma coisa que eu trago mais para o meu estilo de cantar. Tem muito a ver com o Escalema, pela história, pela luta, mas nós somos muito diferentes no cantar e na performance. Eu sou mais performer. Eu gosto de cantar tudo, mas eu gosto mais de world music, músicas que tocam, e ao mesmo tempo gosto de cantar e dançar. E isso é uma coisa, um talento que eu ainda não trouxe para as câmeras, mas que eu pretendo trazer. No início que tu começaste com a dança, não é? Exatamente. Começaste com a dança, agora queres casar as duas coisas. Quero fazer os dois, cantar, dançar. Eu penso assim, eu vou ser um James Brown ou eu vou ser o Bruno Mars. E ponto, vai ser. Bruno Mars, isso. Estou a sonhar alto e mesmo se eu não acertar o sol, eu estou entre as estrelas. Ponto. Acabou. Não, mas é isso mesmo, tens que acreditar, é saber o teu potencial e continuar a trabalhar para isso. Acho que é muito válido querer ser o melhor. Mas tu, chegado aqui hoje em dia, estás a ser mentorado pelos Escalema. Acho que isso é uma coisa que tu, se calhar, não imaginavas há uns 6 anos atrás. 6 anos. Em 10 anos, não imaginava disso. Eu vejo o The Voice desde a primeira edição. E óbvio que os Escalema alcançaram o inimaginável, mas eu nunca ia pensar que os Escalema iam estar no The Voice. Sendo mentores, né? Na altura, quando eu sempre sonhei com The Voice, e mesmo quando eu inscrevi, porque nós só ficámos a saber que eles são mentores 2 dias antes de nós gravarmos. Ou seja, eu pensava assim, vou fazer os Escalema uma surpresa, depois que eu sair daqui e passar, eu vou ligar para eles, olha, manos, passei. Tinha o número deles? Tenho. Já? Tenho o contacto deles, porque nós já tivemos no Meu Arena juntos. Foste lá cantar? Sim, fui cantar. Eles fizeram uma surpresa com a minha mãe. Eu estava a cantar, fui fazer uma homenagem ao João Seria, cantor da nossa terra. E eu fui interpretar, fazermos cover e tal. E a minha mãe, eles prepararam tudo, junto com o meu agente. A minha mãe veio de Santo Tomé. Estava no meio das dançarinas, a dançar o som de Santo Tomé, eu a cantar. E eu, quando desço para ir fazer a festa com o público, a minha mãe ali.
Esqueci a letra, perdi tudo. Eu tipo, era a já pessoa não vi ela há quanto tempo? Há um ano, que eu vou sempre, sim. todos os anos vou a São Tomé. Mas ainda assim, Tu nem é a sabias pessoa. que Não ela fazia estava ideia. Eu sou uma pessoa que todo concerto que eu vou eu cumprimento todo bastidores. O pessoal está a limpar, e eu queria cumprimentar as dançarinas daquele dia. Só não consegui cumprimentar as dançarinas porque elas estavam a vestir e passaram o show todo a vestir. Afinal, a minha mãe Também estava lá vestido. estava lá. Yeah. Então, tipo, quando eu vou ao The Voice, eu já tenho uma ligação com os Calema, óbvio. Mas ao mentor, o programa, eles prezam muito pela veracidade, para ser verdadeiro. Eles querem captar toda a emoção. Então, não fazia ideia que os Calema iam lá estar. E quando fiquei a saber 2 dias antes, eu fiquei nervoso. E disse, ok, também não posso dizer nada. Eles vão estar ali, tem que os surpreender. E eu já estava indo com a ideia de, não, eu vou escolher o Fernando Daniel. Que Fernando Daniel, história do programa, eu vejo o programa há muito tempo. E eu acho que é a pessoa que vai me direcionar um bocadinho Apareceu mais para o também pop. ali. Mas quando eu vejo os Calema ali, Acabou, não tem acabou, mais. não há escolha. Eu, por não há acaso, escolha quando possível, viraste as 4 cadeiras, pensei, virou as 4, mas eu sei onde é que ele vai. Toda a gente sabia, acho que toda a gente sabia. Os Eu tremi um bocado, porque eu tenho um grande receio do pessoal pensar que o programa é fake, que o programa é falso. Como assim? Porque assim, desde que eu cheguei a Portugal, eu tenho sentido uma coisa no último ano, principalmente do meu povo. O pessoal espera muito que eu seja o próximo Calema. Tá a ver? Isso é um peso. É um peso enorme. E ao escolher os Calema, eu estava naquela dúvida. Escolher os Calema, imagina que eu ganho um programa, tá na equipa dos Calema, onde dizer, não, o Lucas, o programa já está preparado para o Lucas e tal. Não, mas eu quero fazer aquilo pelo meu mérito. Está vendo em São Tomé, pensei assim, mas aqui em Portugal sabemos Mesmo em Portugal, há muitos, eu tenho recebido alguns comentários, que eu não ligo, né? Mas tenho recebido alguns comentários desse tipo. Pronto, eu pensei muito também nessa vertente e a escolher o Fernando Daniel. Mas ao mesmo tempo, seria uma traição enorme a mim, porque a mim, primeiro para mim, porque os Calemas são os meus ídolos para cantar, para tudo, e pela história que nós temos, se eu não escolhesse os Calemas ali, eu ia sentindo muito mal. Nem eu ficava contente contigo. Exatamente. Ninguém ia gostar. Acho todo negro nessa outra pessoa todo direito. Não acho que estás maluco. E eu acho também que a liberdade que os Calema têm para trabalhar e a experiência que eles têm me favoreciam mais, porque nós viemos do mesmo país e acho que a afinidade ali ia rolar melhor no termo conversar, dizer, olha, eu acho que assim isso aqui funciona mais e aquilo. Mas ao mesmo tempo eu queria muito escolher o Fernando Daniel pela experiência pela experiência do programa, ou seja, todos os candidatos basicamente ali queriam escolher o Fernando Daniel. Então eu fiquei ali dividido, mas no final o que falou mais foi meu coração. Olha, eu sei do que valho, sei daquilo que eu vim para provar, não para as pessoas, mas para mim mesmo, né? E eu acho que é o momento de eu mostrar ao pessoal, olha, eu sou o Lucas, esse é o meu talento, eu sei fazer isso e eu vou ganhar isso por mérito. Não porque os Calema estão ali, mas porque eu cheguei aqui. O que eu tenho feito muito, e eu acho que se eu fosse uma pessoa que tivesse à espera que os Calema fizessem algo por mim, mesmo que eles já tenham feito muito, há muitos artistas que gostariam de estar no meu lugar, de ter essa oportunidade que é de cantar com eles, subir ao palco, ter o apoio. Se eu fosse uma pessoa que espera que eles me abram portas, que eu vá a lugares, eu não conheceria todos os artistas que eu conheci, não estaria em lugares onde eu fui e não fazia o necessário. Ou seja, a maior lição que os Calema sempre ensinaram para mim é: faz o teu corre, nós estamos a ajudar, estamos a olhar e no momento certo nós vamos pôr a mão. Então eu acho que é o momento de virar a chave. Ok, Calema, senta, assiste e eu vou fazer vocês orgulhosos. E tu neste momento passaste a fase do tira-teimas. Exatamente. Dessas fases todas, prova cega, de batalhas, tira-teimas, qual foi a fase mais difícil para ti? Bem, a mais difícil para mim foi as batalhas, porque após as provas cegas, foi aquilo que foi maravilhoso e fui eu a escolher as músicas. Nas batalhas já são os mentores a escolher as músicas, porque eles juntam os candidatos
E eu fiquei, epá. Prova cega foste tu que escolheste? Sim, a prova cega foi eu que escolhi. Prova cega és tu, nas Sim. batalhas? Nas batalhas já são os mentores, porque os mentores juntam todos os músicos, todos os concorrentes, E escolhe uma música que dê uma para música todos. que dê para todos. Pronto, eu senti que a música não me favorecia muito. Também senti porque o rapaz que estava connosco, o Bruno, ele é a área dele. Rui Veloso, ele, no primeiro som cantou Rui Veloso, é a área dele, então estava. Mas ainda assim, a miúda, por exemplo, ela cantava coisas mais altas, time mais alto. E eu também gosto de fazer, eu consigo me adaptar. Então, os Kalema quiseram apresentar uma coisa diferente. Ok, vamos juntar. Tirou-se também, meteu-se dificuldade ao Bruno, porque subiu a música 2 tons. Para mim, mais dificultoso ainda, porque eu sou tenor e eu tive que cantar mais alto. Né? Mais alto ainda do que aquilo que eu já cantava, do que eu já cantava da música. Quase soprano. Do que eu já cantava da música, e a miúda tinha que cantar um bocadinho grave para equilibrar um bocado. E mesmo assim teve assim um. Se calhar foi mais fácil para ela, se calhar. Não, foi mais fácil para ele. Foi mais fácil para ele porque ele é um monstro. O Bruno é um monstro. O Bruno tem uma técnica vocal muito boa, ele é muito técnico e muito detalhista, e como artista isso é bom, que ele é obcecado por aquilo que faz, e pronto, ele tem uma capacidade de adaptação muito boa, por mais que seja um estilo de música que ele cante, subindo 2 tons, mas muda tudo. Nesse dia, quando tu entras, sentes uma diferença enorme. Eu pelo menos senti. Não sei se é porque também sou bem influenciado por ser black e querer que tu ganhes e isso. Eu acho que sentes porque o teu timbre, estás a ver? O teu timbre. Sim. Eu gosto de artista quando entra, tu sentes que o som mudou. E quando tu entraste nesse som, eu lembro que o som mudou. Sim, mas ali eu fui um bocadinho estratégico. Eu disse, bem, aqui... Bom, o meu timbre assim é diferente, mas o que eu já sabia que o Bruno ali era o som perfeito casar para ele. E a Inês era um bocado tímida. E a dica que os Kalema nos deram, aquela música não era uma música para nos soltarmos, era uma música para estarmos mais reservados, mais no sentimento. E a dica que os Kalema nos deram era para nos soltar, para nos divertir. Aí eu disse, bem, performance. Eu já sei que não ia ser aquela coisa tão gira como aquela coisa tão bonita, melancólica, como pedia o som. Então eu disse, eu vou apostar na performance. Eu vou seguir as câmeras, Então eu estava a pensar mais em quem estava a assistir do que no próprio júri. No próprio júri, exatamente. E o objetivo final, óbvio, divertir com meus colegas. Então eu olhava para eles, cantava, fazia interação. Independentemente daquilo que fosse acontecer naquele momento, para mim era, nós íamos divertir, vai ser bom e ponto. E correu bem. Passaste. Correu bem mais ou menos, porque acho que foi... Mas correu bem que passaste, pelo menos. Sim, o objetivo foi atingido. Mas depois veio o Tirateimas, que aparece com aquele cenário todo do Bruno Mars. Na altura se calhar não tinha percebido, mas agora percebo porquê, do Bruno Mars. Como é que foi essa fase? Bem, tem aquela... A música quem escolheu foste tu? Sim, a música foi eu quem escolhi, porque tem um significado enorme para mim. É uma música que fala mesmo de blacks, da força que nós temos. Eu senti-me com uma legião atrás de mim. Uma legião atrás de mim. E tens. Sim, porque nas batalhas eu senti que falhei. Senti que eu não preciso estar nervoso. Então, eu estou a fazer o que eu gosto, estou no lugar onde eu quero, tem pessoas que acreditam em mim. Esperaste a vida toda por isso. Esperei. Para Portugal para isso. Então, eu disse, levanta a cabeça, stand up. Eu quando comecei a cantar, eu antes de ir àquela coisa, eu vi muito o filme daquela música e eu ouvi. Mas eu só conseguia pensar numa coisa, mano. Eu só conseguia pensar nos palopes. Eu só conseguia pensar em cada uma criança que vai assistir o programa e vai dizer, olha, ele está ali, eu posso. E sem ser separativo, é uma música de blacks. E eu pensei assim, mano, os blacks têm que se sentir representados aqui, a sério. Mano, eu levantei o braço. Eu senti, quando eu fiz isso, eu senti a vibração. Vi os mentores a vibrar comigo. Os Kalema levantaram, a Sônia levantou no final. A vibração, o público, o pessoal a chorar. E o jeito que eu estava vestido, Jackson 5, cabelo anos 80, aquela saia, saia que é o quê? Calça. Aquela calça boca sino. Laranja. Eu senti mesmo, ok,
É agora. E eu tava com os adereços, mano, eu tava mesmo... Eu senti-me mesmo muito africano. Tipo, olha, tô aqui, família, cabeça erguida. E correu bem. Correu super bem. Super bem. Acho que foi... Eu gostei muito das provas cegas, mas para mim os tira-temas foi onde eu saí do chão. Saí do chão. E agora a fase a eliminar. Bem, direto. Agora eu sou um dos semifinalistas do The Voice, né? E todos os domingos vou estar na televisão, às 21, na RTP1. E eu dependo, pessoal, ali em casa, dependo muito de vocês, do quanto vocês acreditam em mim, para que nós juntos possamos alcançar o sucesso. Vai haver agora votações, todos os domingos, então tem que estar ligados à tela. Eu posso ser o primeiro ou o último, isso eu não vou saber, porque eu vou estar dentro do programa e vai ser sempre em direto. É preciso estar toda a gente ligada. Tem que estar 100% aquela legenda ligado. que falaste de Bíblia lá atrás. Agora que é o momento, certo. de vocês me representarem. Mas, e estás preparado para essa nova fase? Bem, agora... Quem vai escolher as músicas? És tu? Agora já sou eu. Eu dou sugestões. Por exemplo, no programa nós mandamos músicas e depois no final os mentores vão escolhendo, vão olhar, olha, eu acho que essa aqui adequa mais e tal. E também perguntam se estamos confortáveis em cantar. Então é super tranquilo. Acho que daqui para frente eu tenho as minhas pessoas, mas cada um dos concorrentes também tem as pessoas deles. Então eu sinto que missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Nós já chegamos até aqui. E até aqui os mentores escolheram porque eles viram, olha, esse aqui ainda consegue dar mais. Então daqui para frente vai ser de acordo com quantas pessoas eu conseguir conquistar ali em casa e assim será. Vai correr bem. Já correu bem. Só estás confiante. Já correu bem. Mas este ano, como estavas a dizer, foi o teu ano. Michael Jordan, The Voice, Kalema. Está a voar. Fui JP também, do Brasil. Sim, o que canta o... Como é que é? Marrom Bombom. Como é que era a música? Já não me lembro, pá. Mas tem um cantor em ascensão no Brasil, o JP, que... Conheceste aqui? Sim, ali no Chiado. Ali tá conheço muita gente. Estás bem situado. Ainda estou na esperança de conhecer a Alcione ali, que vem. Alcione, está cá? Vem muita gente aqui. Vem Alcione muita gente está cá em Portugal ou teve? Não, vem, acho que vem ou... Acho que ela vem. Se Alcione, e de repente estás lá a cantar e a Alcione pega o microfone. E eu amo aquela música, Não Deixo o Samba Morrer. É uma das músicas que eu pretendo cantar no The Voice. Eu gosto de Loba. O som que ela tem, Loba. Essa também é top. Eu gosto do pandeiro também. Mas eu quero cantar Não Deixo o Samba Morrer, se o programa permitir, se eu conseguir. Porque eu tenho uma ligação muito boa com brasileiros. Tenho muito pessoal do Brasil, muita malta do Brasil que segue. E quero que eles também se sintam representados. Tu achas que estrategicamente tu pensas nisso quando estás a escolher uma música para cantar? Claro. Mas olha, estrategicamente, se calhar esta aqui era melhor. Sim, por exemplo, essa música é uma música muito famosa. Os portugueses conhecem. Os palopes conhecem. Os brasileiros conhecem. Mas pensa assim, tipo, e também... Vou cantar porque o people conhece, ou se calhar porque esta aqui favorece mais o meu estilo, o meu timbre. Eu sou um músico que adapta-se a qualquer tipo de música. Eu gosto de... Mas sabes, tendo a tua zona de conforto. Claro. E essa é a minha zona de conforto. Quando é uma música mexida e que tem a ver com o meu timbre. Porque o timbre negro é específico. Eu consigo buscar a vibe da Alcione sem perder a minha originalidade, né, a cantar. Então... e também tem a questão do sotaque. É muito mais fácil para mim imitar o sotaque brasileiro do que tentar cantar com o sotaque português de Portugal. Então eu já pensei nessas hipóteses todas. Eu, por exemplo, na minha opinião, acho que tudo o que tu cantaste tem a ver com amor, seja uma música calma, com letra forte, tu vais rebentar. É isso. Essa é que é a ideia. O Anel de Rubi essa é. Eu acho que ouvi-te a cantar essa música. Essa é gira. Essa é muito gira, sim. Esquece. Também está na lista. Também está. O teu timbre é aquele timbre que faz chorar, traz melancolia, faz as pessoas pensar, faz as pessoas sentirem. E sempre que fizeres isso, vais ganhar. Olha, essa é a música das minhas provas cegas. Era uma das opções que eu tinha. Só que o que acontece? Eu acho que ainda para essa fase eu ainda não penso em uma música portuguesa que não seja 100% treinada, porque a minha versão é muito boa
eu confio muito na minha versão, que eu vou meter muito mais sentimento. Mas dentro do programa nós não podemos alterar muito a música. Nos outros The Voices, de França, de Alemanha, sim, podemos fazer a nossa versão. Mas de Portugal ainda há aquela coisa. Mas ainda assim é uma música que eu gosto bastante. E eu estou a me meter um desafio. Eu quero cantar fado. Nunca cantei. E fado é muito específico. Quero cantar fado no programa. Quero. É difícil. Você acha que é arriscado? É. Então, se não correr risco, Também é verdade. quem não arrisca não petisca. E eu sou assim. É um desafio. Porque quando eu fizer isso, eu vou me sentir realizado. Bem ou mal, eu vou sentir que eu tentei. Já está feito. Tá. Sim, eu tentei. E ali é o programa de mostrar voz, cover, sentimento. Então é uma abertura enorme. Eu não perco nada a experimentar. E se os mentores acharem que, olha, vale a pena, porque eles ouvem antes, veem os ensaios, então, se eles acharem que vale a pena, é o que eu vou apostar. E tu sabes que agora, daqui para a frente, todos os domingos, Santo Tomé vai parar. Vai. Porque da vez passada, no Got Talent, até a esquadra, tipo, pararam para meter a televisão no meio da esquadra. É que, tipo, nós somos tão pequenos que é como se fosse É familiar, como se fosse um familiar. Exatamente. É como, imagina, um grande... é como aquelas coisas do filme, que o fim do mundo depende de um jogo e toda a gente está sentada... vai ser assim. E eu já vejo o cenário. Tu carregas o peso da responsabilidade disso. Eu sei que toda a malta está a assistir. Uma bandeira toda nas costas. Santo Tomé, eles podem votar? Não, até onde eu sei, por enquanto não, eu ainda não tenho essas informações, mas eu já perguntei ao programa para saber. Eu sei que toda a Europa pode votar. Não, já houve programas, pelo menos que eu já vi na RTP, que se podia votar até a África, pelo menos em Cabo Verde. Sim, há países, alguns países podem. Só basta ter saldo e ligar diretamente para o número. Sabes, mas ganhas bué, se pudesse votar do Santo Tomé, já ganhas bué votos. Isso aí é... Aí todos a votar em ti. Pá, eles que abrem uma exceção, tu tens Santo Tomé, tem que abrir uma exceção. Foi o que eu falei, e a produção disse que ia perguntar para ver, e creio eu que essa semana já dizem qualquer coisa. Nem que seja online, sei lá, se der para votar online também. Acho que a votação não dá para ser online. É tudo ligarem para o número. E quando tiver as informações corretas, para não estarmos aí a navegar. Pois. Mas o mais importante para mim é o apoio. Né? E isso eu sei que eu vou ter. Enquanto houver uma pessoa do outro lado da TV, mesmo que não vote, que esteja a torcer por mim, eu já ganhei. Eu acho que mesmo fora de Santo Tomé, nos PALOP todos vão estar a torcer por ti. Não só por seres PALOP como nós, mas pela qualidade que tens mesmo. Eu acho que mesmo a qualidade é óbvia e vamos estar ali a fazer força para as coisas acontecerem. Até porque, para mim, o mais importante de ganhar o programa é o álbum que eles estão a oferecer. O álbum? O álbum. Que facilitaria muito a minha vida, poder meter finalmente todas essas letras e músicas que eu tenho guardadas comigo. Quantas músicas tens já? Eu devo ter para aí 100 e tal. Já? Tipo, escritas, né? Mas lançadas tenho só 6 no YouTube e em todas as plataformas. E estás preparado para lançar o álbum? Estou, 100%. Posso lançar o álbum amanhã. E já tens o título? Já tens a ideia do que... Não, o título ainda não. Porque o título só aparece quando o álbum está feito. É isso que, por acaso, a minha pergunta a seguir era em relação a isso. Ganhando ou não o Got Talent, quais são os teus planos para o dia a seguir? Não, imagina, ganhaste ou não ganhaste o Got Talent, o The Voice. O dia a seguir, o que é que tu pensas fazer? Qual é o caminho que pensas seguir? Bem, ganhando o The Voice, para mim, é lançar álbum em turnê. Ganhando ou perdendo. Tanto faz. Para mim, eu ganho a mesma, né? Eu quero no próximo ano. É como eu estava a dizer, tipo, imagina, há dois cenários, né? Há o cenário de tu poderes ganhar e há o cenário de tu não ganhares. Dos dois cenários tu segues em frente da mesma. E é isso que eu quero perceber. Exatamente. Bem, para mim eu quero fazer a minha primeira turnê. E para isso eu preciso de músicas originais, que é lançar o meu primeiro álbum. Então eu tenho pensado bastante nessa vertente de pós-The Voice. Chega um bocadinho de rua, vamos parar um bocadinho
Vamos lançar originais, independentemente de ganhar ou não. Vamos deixar de te ver nas ruas. Vão deixar de me ver nas ruas. E eu vou atacar mais os lançamentos. Quero lançar mais músicas, eu quero ir aos lugares onde as pessoas estão, quero fazer mais shows. Já está a entrar muitos shows para 2026, graças a Deus, que é importante. Mas ao mesmo tempo eu estou em estúdio a trabalhar duro para lançar as músicas, porque o timing não vai me esperar. Pós-programa é aproveitar o hype, lançar as músicas e ir atrás das pessoas. Ir atrás dos que ainda não me conhecem, ir fazendo shows. Eu comecei com shows de 10 pessoas. Então, se houver 20, tá ótimo. Eu ganhei. Tá bom. Não, mas eu acho que muita gente que entra nestes programas esquece disso, sabe? Tipo, depois do programa. Depois do programa, como é que é? Há aquela fase da hype do programa. Sim. Que se tu deixas de dormir na sombra de bananeiras, apareces. Conheço muita gente que desapareceu. Muita gente ganhou e desapareceu. Sim. Muita gente que não ganhou e também conheço muita gente que não ganhou e manteve-se. Muita gente não ganhou o programa e fez carreira. E acho que isso tu achas que isso tem a ver contigo ou tem a ver com outra oportunidade que podem te dar? Bem, acho que isso tem a ver com o facto de The Voice ser um programa onde está aberto a tu mostrares o teu talento, que é cantar. E não é um programa completo, por exemplo, cantar, compor, porque ali no The Voice é uma coisa, imagina, pessoal sonhar, o The Voice dá a possibilidade da pessoa sonhar, e ali há concorrentes que estão a apresentar que são professores, advogados. Então, pós-The Voice, mesmo que ganhem o pós-The Voice, há muita gente que não está ali porque quer viver para aquilo para sempre, é um sonho que sempre teve. Há pessoal que foi ali para experimentar e acaba ganhando por ser muito bom e ter muita qualidade. Então, o que acontece muitas das vezes pós-programa é o que vem depois, que músicas têm preparadas, o que tem, qual é a fome, porque a fome vem depois. Porque, imagina, tu tens 2 músicos, tens um músico esforçado que escreve músicas faz há muito tempo, e tens o outro músico que tem talento. Ou tu lhe dás a papa feita, tu vais chegar, olha, vou dar financiamento, vou trazer músicas escritas, tu só tens que cantar, ser tu intérprete. Bonito intérprete. E tens o outro músico que, olha, esse aqui é só espremer um bocadinho mais, afiar isso e isso. Tens que criar. Vamos. Então, acontece muito isso. O Fernando Daniel, logo que ganhou, tinha as músicas prontas, preparadas. Ganhou o álbum, timing certo, lançou a música estourou. E o que acontece muito é, muitos dos que vão aos programas acabam vendo outras oportunidades por fora, né? E mesmo que não ganhem o programa, portas abrem-se. E quando abrem essas portas, eles sabem aproveitar, porque já têm umas musiquinhas escritas, já tem alguma... Então isso é muito sobre isso. Há pessoas que vão ali pela experiência e pelo sonho e fazem muito bem. Chegam ali, olha, sempre quis cantar, cantei, ok, ganhei, ok, mas amanhã sou advogado outra vez, amanhã sou professor outra vez, e tudo bem, vivi o meu sonho, que é o meu sonho de estar no The Voice. Pronto. Estão realizados de outra forma. Gravam o álbum a mesma e tal, mas se calhar levam muito tempo, e se levares muito tempo, o hype passa, porque hoje é 2025, The Voice 2025, amanhã é The Voice 2026 e tem outro concorrente a vir. Então é basicamente isso que acontece. E tu pensas assim, fora do Voice, tu pensas assim, o que é que está a bater em Portugal? O que é que toca? O que é que funciona? O que é que não funciona nas rádios em Portugal? O que é que funciona? Não pensas nisso quando estás a criar? Bem, eu penso bastante nisso e acho que todo músico deve pensar nisso, né? Mas ao mesmo tempo eu penso na liberdade de criação. Hoje em dia nós músicos não somos muito abertos para criar. A gente cria muito numa caixa. Acho que dificilmente vais ter um músico que vai furar gerações ou fazer músicas que Isso porquê? Por causa do seguir o comercial. Ou então por medo Seguem muito o comercial. Têm medo de falar o que sentem, falar sobre aquela fórmula. E já funciona isso? Isso. Imagina, por exemplo, hoje já não há uma música, é difícil não vou dizer que já não há, mas é difícil um músico fazer, por exemplo, uma música que atravesse gerações, né? Sem existir umas 10 iguais a essa. Então, isso é que falta. É tipo, quantos James Brown vais fazer de novo? Porque na época do James Brown, para frente,
ainda tiveste o Bruno Mars, ainda tiveste outros artistas que fizeram um nome naquele. Mas quantos artistas pop vão, pegas daquela época para cá, vão ser artistas pop que não são só de uma música, porque eu estou a falar de artistas que fizeram álbuns e continuam. Então, há alguns artistas que acompanham o tempo, por exemplo, o C4 Pedro acompanha o tempo. O C4 Pedro é bom em todos os estilos que ele faz, ele sabe andar nisto. Mas tu paras e olhas, ele fez história com as músicas antigas, as músicas atuais, vai ser um público seletivo. Já não vai tocar a todos ao mesmo tempo. Eu não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Tipo, por exemplo, eu sou de uma geração onde eu ouvia mais Kizomba, C4 Pedro, que até mexiam com a minha avó. Mas já as músicas atuais, mais já mexidas, mais pronto. Então, eu quero fazer músicas que mexam com todos. Sempre. Mas também quero seguir o comercial, porque para viver disso. Pelo menos no início tens de seguir o comercial. Exatamente. No início. E onde é que tu achas que um artista, por exemplo, estamos a falar de C4 só por ser C4, mas podia ser outra pessoa, mas onde é que tu achas que esses músicos falham quando chegam àquela fase em que já não estão a tocar todos? Porquê que isso acontece? Bem, acontece por causa do medo de evoluir. Por exemplo, há um artista que está a começar a fazer uma coisa agora que para mim já devia estar a fazer há muito tempo. É o Edgar Domingos. Eu gosto bem. Mas nós, músicos de Kizomba, esquecemos que a gente também consegue fazer Kizomba ao vivo. E fazer concertos. Faz concertos próprios, com banda. Hoje em dia o que funciona muito é banda, é concertos. Não será também porque, imagina, no caso do C4, num caso como o do C4, não será que depois de ter realizado tudo, ter conseguido tudo, pensar assim, agora não estou mais preocupado com o público, vou fazer aquilo que eu sinto, mesmo menos pessoas sintam, porque já não, mas a cena é que imagina, o que eu gosto da versatilidade do C4 é que ele não esconde, nunca escondeu, mesmo que ele vá, é o que eu fiz com o Mama. O Mama, o estilo é afro-najá, né? É afrobeat. Mas eu cantei minha história, o que eu sinto. Então é isso que o artista tem que procurar. Não é só cantar, por exemplo, cenas obscenas, porque toda a gente está a ouvir cenas obscenas. Não é só cantar um funk, porque todos estão a cantar funk. O que diz no rap ser real. Exatamente. Bom, o rap underground, por exemplo. Eu olho para os outros nomes antigos e hoje em dia vais apanhar um ou dois saltados, mas não apanhas um que cante, por exemplo, o álbum todo e tu estás a seguir o álbum todo. É isso que eu estou a dizer, imagina. Mas hoje em dia quase ninguém faz álbum já. Quase ninguém faz álbum já. Mas devia. O disco de vinil está a voltar. Mas estamos no tempo do fast food. Até na música é igual. É tudo consumido bué rápido. Até os snaps, 15 segundos de troca, ou 1 minuto, de roda, porque ninguém tem tempo para parar. Mas sabes é estranho que nesse tempo consigamos ter pessoas a ter podcast, a consumir podcast. Exatamente. Porque o que eu estou a dizer, imagina, nós temos que nos adaptar. E como é que faz essa adaptação? Tu não deixas de fazer o que existe, porque não há pessoal, as pessoas não deixaram de ir a festas, as pessoas não deixaram de ir aos concertos. E o objetivo final do músico é sempre o concerto. Então, o que viraliza do músico no concerto agora nas redes, porque agora é as redes que dominam tudo, né? É o excerto de uma música que ele cantou num lugar bonito a cantar e, por exemplo, as live shows com banda hoje está a fazer músicas de artistas de muito tempo atrás viralizar. O Anselmo fez agora uma live show, live stream e depois é cortes. Sim, agora imagina, as músicas antigas estão a viralizar outra vez e ele está a vir ao hype outra vez através disso. É porque não tenho seguido. Imagina, o TikTok que é uma das maiores ferramentas hoje, até por músico, é isso, imagina. Segues o comercial? Segues, mas o básico é o real. O artista que tu és, quanto mais tu mostrares na rede social, né? Agora, hoje as redes é que dominam mais do que a televisão. Rede social, podcast, isso, o que tu mostras ali, ao vivo, tu mostras ali, os cortes que vão sair,
é que vai definir o artista que tu és. Agora, segues o que toda a gente está a fazer, está bem, és mais um. Mas não, o que eu estou a dizer, e o que eu quero fazer, eu não quero ser só mais um. Talvez, muita gente me interprete como ele está a falar demais. Ok, mas eu gosto de pensar diferente. Eu vou fazer o que toda a gente está a fazer, mas do meu jeito. Eu estou a ouvir os estilos musicais todos, mas dentro desse estilo musical não posso perder a minha essência. Cada featuring que eu fizer, cada música onde eu entrar, eu quero que o pessoal ouça e diga: epá, é o Lucas. Ter a tua identidade. Isso, é isso que eu quero. Exato, é isso que eu estou a imaginar. Ele é versátil em tudo quanto é estilo. É difícil ele entrar numa música e tu olhar e dizer assim: quem é esse gajo? Ou matou a música, não é? Impossível. Tu sabes que é o C4. Exatamente. Quando ele canta, tu sabes que é o C4. É isso que eu quero. E olha, ele atravessou gerações e continua a atravessar. E agora, com as músicas que ele está a lançar, eu paro hoje, a minha mãe para ouve. Mas se calhar o que falta aos novos artistas é pensar assim, pensar de tipo: vou ser eu, gostei ou não, vou ser eu, e quem gostar vai ficar. E porque nós gostamos das pessoas quando elas são originais, não quando elas imitam todo. Ok, hoje eu ouço você, mas a música é assim. Hoje eu estou a ouvir essa tua música, amanhã tem umas 10 iguais, mas eu gosto mais dessa, eu gosto mais daquela. Mas música que eu quero fazer, música que o casal ouve e diz assim: olha, essa é a minha música, vou casar com esta. É isso que eu quero. E nessa ótica, qual é a música da tua vida? A música da minha vida? Existe uma que podes dizer assim: música da minha vida? Pá, a música... Eu nunca pensei nisso. Se calhar é uma música que eu ainda não lancei. Mas já fizeste? Já gravei, já escrevi, mas ainda não lancei. Não podes dar um spoiler para a gente sentir um bocado? Nem seja só o refrão. A música fala assim: eu sou África, sou diamante, sou riqueza, o mais rico e mais pobre no planeta. Ninguém vai devolver o que me tirou, mas podemos mudar. Só precisava dizer: eu sou África. Uau! Muito bom. Eu ainda não lancei, mas acho que é a música da minha vida. É uma música onde eu pego as minhas raízes, onde eu sou eu, sinto que... Essa escreveste cá em São Tomé? Essa escrevi em São Tomé. Na altura, foi a primeira vez que eu sofri racismo. Em São Tomé? Mas não senti. Não senti aquela cena de... Não, eu sofri o racismo que eu sofri foi de colegas, de professores na escola. Por quê? Nós não podemos criar o cabelo na escola em África. Não. Muitos países. Digo, em São Tomé, nós temos que cortar mesmo. Temos que cortar. E dependendo do corte social, tipo, fazer um punk é um corte de bandido. Ainda, século XXI. Ainda agora há pouco teve polêmica com a diretora da escola de São Marçal, que foi minha professora, né? E sempre foi muito rígida com isso. Há coisas que eu entendo. Uniforme, nós estamos a preparar o aluno para vestir de uma só forma. Ele vai ter uniformes da empresa. Mas o cabelo é biológico. Eu como professor tenho que ensinar: olha, o teu cabelo tem que estar limpo, apresentável. Eu não posso ensinar que o teu cabelo é feio, o teu cabelo é de bandido. Não te vão aceitar, por exemplo, como um advogado com esse cabelo. Ou seja, nós já estamos a preparar a mente da criança para o preconceito. Ou quando ele for a uma entrevista de emprego, ele não poder ter o cabelo. Nós temos muitos tabus que para não são necessários. Tipo, é desnecessário. Até porque o que importa não é o cabelo, é o que está dentro. Aí eu fui para casa. Nós tivemos um debate e o professor não venceu o debate. Mas no final eu tive que cortar o cabelo. E já com o cabelo cortado eu pensei assim: vou fazer uma música para me lembrar de que digo na música, eu sou sangue dos quilombolas esquecidos na memória, sangue de reis e rainhas perdidos na história. O meu cabelo
antigamente era símbolo de grandeza, de beleza. Hoje vem assim, né? Mas eu não posso me esquecer que esse cabelo me deixa mais bonito. Há muita gente, autoestima. Autoestima do Black Power. Quantos Blacks querem ter um rasta, mas o cabelo não cresce para ter um rasta? Quantos Blacks querem ter um afro e cabelo? Então, tipo, se eu nasci com isso, isso é meu, eu aceito, eu gosto. E eu sou assim. Acho que é curioso ter saído do teu país para chegar a um país onde não tem muita gente como tu, mas aqui o teu cabelo é aceito. Valorizam tanto. Querem tocar. Mas o teu cabelo, pode muita gente não gostar, mas pelo menos toda a gente deixa-te andar como tu quiseres em todo lado. Não, e é mais, olha, eu digo mesmo, é muito mais valorizado aqui do que no meu país. Porque o pessoal olha assim e fala, para mim, está a comparar com o Michael Jackson. É uma imagem de marca. Está a comparar com o Michael Jackson, é um elogio. E depois eles querem saber como é que é, tipo, se é fofo, coisa, e a estética. Toda a gente quer ter o teu cabelo, mano, e o teu cabelo é teu. Tu nasceste assim, és tu, e se gostas de ti, se não gostas, ok, faz o que quiseres, mas ao mesmo tempo eu não posso associar o cabelo a dizer, olha, tem cabelo, é bandido. É assim que nos falavam na escola, tipo, teu cabelo está a crescer, deve ser um bandido. Não, está a ver? Não cresce naturalmente. Não pode. Estamos a chegar ao fim do nosso podcast. O tempo corre. Está a ser uma conversa muito agradável. Pessoal, antes de encerrarmos aqui o podcast, é só deixar aqui mais uma menção ao nosso patrocinador VR Informática. 2 lojas físicas, Barreiro e Baixa da Banheira, tudo sobre telemóveis e informática, é só vocês procurarem. Pá, Lucas, está a ser uma conversa muito, muito agradável. Desde já volto a agradecer-te imenso por teres tirado um bocado do teu tempo para estar aqui. Espero mesmo, sinceramente, espero que tu ganhes o The Voice. Eu acho que tens qualidade para isso, mas mesmo que não ganhes, eu espero continuar a ver-te vencer na vida, que é o mais importante. Isso é que é o mais importante. Muito obrigado por esse bocadinho aqui. E pá, se tiver alguma coisa a dizer aí para os teus fãs, as pessoas que gostam de ti, este é o momento. Bem, eu quero mandar um beijinho enorme para todo o Palop e para toda a comunidade CPLP, em específico a todo Portugal que está a nos assistir, e quero dizer que sejam vocês mesmos. Não importa o que digam, não importa. Se você gostar de si próprio, vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Então seja você mesmo, ou siga o Lucas ali no Instagram, que eu te ensino a gostar de si mesmo, que a minha história é bonita e que a tua também pode ser, se você quiser sonhar. Pois é, pessoal, vamos deixar aqui as redes sociais do Lucas, mas de qualquer forma vocês sabem, podem encontrar todos os domingos no The Voice. Votem bastante por ele, votem bastante para que ele consiga continuar a realizar o seu sonho, não é? E mesmo que ele não ganhe, continue a seguir, porque vale a pena. Vocês não vale a pena ouvirem o que eu estou a dizer, vão ouvir as músicas dele no Instagram dele, vão perceber que vale a pena apoiar este grande talento vindo de Santo Tomé e que está a brilhar em Portugal. Lucas, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado. Estamos juntos.